Bom dia, família do Excel! Este é o primeiro vídeo de 2024. Infelizmente, já vos expliquei ontem no grupo do Telegram, não tive possibilidade de fazer antes devido ao excesso de trabalho, devido à empresa que tenho para criação de sites e lojas online e tenho que dar prioridade aos clientes. Neste caso, estou aqui para começarmos aqui o ano 2024 em grande e começamos já com algo que não tinha falado o ano passado, mais concretamente, dashboard. O que é um dashboard? Não é mais nem menos do que um painel que controla o principal através de filtros, sem nós termos que ir mexer em dados, e conseguimos tomar decisões rápidas só através da consulta desses filtros, e temos ali o painel. É como se fosse o nosso cockpit do carro, do avião, do helicóptero, em que temos ali tudo o que é necessário para perceber a que velocidade é que vamos, se temos que travar ou não, e neste caso tem a ver com o negócio. E nós, com um painel de controle bem feito, nós vamos fazer aqui uma coisa muito simples, que vai ser o primeiro dashboard. Não vamos ainda trabalhar com tabelas dinâmicas, mas vamos trabalhar com tabelas e vamos começar por converter um intervalo de dados em tabela. Porquê? Porque ao adicionar novos valores, ele reconhece logo que pertence àquela tabela e nós não precisamos estar a selecionar dados novamente para corrigir os gráficos, para corrigir o nosso painel de controle. Por isso, vamos para a folha de cálculo. Olá, eu sou o Genius. Não se stresse. Eu estou aqui para ajudar. E cá estamos. E o que vai ser pedido, basicamente, é este conjunto de instruções em que nós temos que transformar este intervalo de dados em uma tabela. Porquê? Porque se eu introduzir aqui valores, ele não reconhece que isto é uma continuação da tabela que ali estava, porque é só um intervalo de dados. Depois vamos também converter os nossos dados, para não estar um valor tão grande, 30.000, 25.000, vamos convertê-lo em 30k, em 25k. O k representa milhares, então é uma forma de identificar a nível internacional quando estamos a falar em 30.000. Em vez de escrever um 3 e 4 zeros, simplesmente põe 30 e k, e ele assim consegue ter a designação de 30.000. Vamos adicionar gráficos. Bom, basicamente o que nós vamos ter como resultado final é algo deste, que é um painel de controle deste, simples, que eu já tinha partilhado esta imagem ontem no grupo do Telegram, e basicamente eu consigo, a partir daqui, ver exatamente o que eu quero, e quando eu quero verificar aqui vários meses, posso ativar aqui as opções de múltiplas, ou seja, eu posso clicar e ele ativa. Se eu não tiver esta opção clicada, eu tenho que fazer com o controle para ele poder selecionar vários meses, e desta forma eu tenho a comparação. Consigo perceber exatamente o que é que eu devo fazer, de forma a que eu possa tomar decisões rápidas, simplesmente analisando os dados que já foram colocados lá ou importados de algum sítio. Eu posso filtrar aqui os valores, por exemplo, inferiores a 50.000, e automaticamente vão-me dar todos os meses que são inferiores a 50.000 de uma maneira muito simples. É isto que nós vamos fazer. Então vamos começar. Então, em primeiro lugar, o que diz aqui é transformar o intervalo de dados em tabela. E como é que eu faço isto? Eu simplesmente seleciono ou clico aqui, faço Alt-T, é uma maneira muito simples, e automaticamente aparece aqui esta opção que diz criar uma tabela. E onde é que estão os dados da minha tabela? Ele selecionou automaticamente, e
pergunta-me se a minha tabela tem cabeçalhos e tem, neste caso aqui, o mês e as vendas, e eu faço OK. Outra forma, se eu não fizer isto, tenho aqui no inserir tabela, porque vocês não têm que saber as teclas de atalho, mas acreditem em mim, dá muito jeito. Por isso, aproveitem a memorizá-las, porque facilita imenso. A vantagem disto é que eu chego aqui agora, arrasto para fazer os restantes meses, e reparem que ele automaticamente integrou estas novas células na tabela que tinha sido definida anteriormente, e depois posso colocar aqui valores sem problema nenhum. No caso de eu não ter essas opções aqui colocadas, vou apagar para fazermos desta forma, e vocês vão perceber quando eu inserir aqui os novos meses, ele automaticamente vai integrar no painel de controle sem qualquer problema. Então vamos formatar os valores em euros, mas vamos colocar em milhares de uma forma em que ele fique abreviado. Vou selecionar e faço Ctrl 1, mais uma tecla de atalho que eu já falei em vídeos anteriores, mas assim vai ficar renovado. Quem não quer utilizar a tecla de atalho pode utilizar aqui a opção do número, para as definições do número, ou pode fazer botão direito nas células selecionadas e depois escolher aqui formatar células. E a parte aqui do número, vamos personalizá-lo, vamos apagar isto tudo, e nós queremos que o símbolo do euro fique no início, depois nós queremos que ele fique formatado em milhares abreviado. Então eu coloco aqui um cardinal e reparem, ele aparece aqui 30.000. Mas se eu colocar um ponto, e reparem que o ponto vai separar os milhares, automaticamente ficou 30. E agora eu faço aspas, espaço, um K minúsculo, que é a identificação dos milhares, e fecho as aspas e OK. Desta forma, já tenho formatado em milhares. Se eu alterar outro valor, não se esqueçam, eu não posso pôr aqui, por exemplo, está aqui 45, eu vou pôr 37. Não posso fazer isto, porque assim é o 37. Eu tinha que fazer 37, 1, 2, 3, zeros para ser 37.000, e ele automaticamente vai converter naquela parte. 45.000 e está feito. Então, esta parte está feita. Vamos adicionar um gráfico. Ou seja, nós agora podemos adicionar aqui um gráfico, mas depois vamos colocar isto numa folha à parte. Eu vou colocar aqui uma nova folha à parte, que será o dashboard. O nosso dashboard. Mas vou criar aqui um gráfico, e eu também ensino isto nos cursos que eu dou presenciais, e também penso que já falei aqui. Para criar um gráfico, eu faço Alt F1 e ele automaticamente cria um gráfico básico de colunas. Eu poderei agora mudar esse gráfico, não vou mudá-lo, vou deixar assim, mas para mudar, chega-se aqui e temos de alterar o gráfico, e temos a possibilidade de alterar os gráficos todos. De acordo com o que eu tenho ali, era um gráfico deste género, um gráfico de barras, podia deixar de colunas. Vou agora fazer sem utilizar o Alt F1, vou selecionar, inserir, e temos aqui os gráficos recomendados, por exemplo, e ele apresenta-nos aqui vários gráficos, e não nos apresenta aqui o gráfico de barras, mas nós podemos chegar aqui e temos aqui gráfico de barras, e acabamos por ir dar exatamente ao mesmo. E reparem, basicamente ficou igual. A única coisa que mudou foi aqui o título do gráfico, que não tinha sido feito com o Alt F1, mas desta forma ficou. Para alterar o gráfico, eu só chegava aqui e colocaria vendas e estaria feito. Porém, nós não vamos utilizar depois o título do gráfico, por isso não precisamos de o ter. Reparem que fica tudo igual. Eu aqui, o que é que eu quero? Eu quero um gráfico simples, então poderei utilizar aqui os vários estilos que aparecem neste separador estrutura do gráfico. E atenção, se eu tiver fora, ele não me aparece aquele separador, como vocês podem verificar. Quando eu clico no gráfico, já me aparece aqui duas opções, e neste caso é a estrutura do gráfico que nós queremos, e temos aqui vários estilos de gráficos, e o estilo que vocês vão utilizar é a vossa escolha. Eu, por exemplo, vou agora utilizar este, não sei se foi o que eu tinha utilizado ou não, por acaso foi. E o que é que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, vamos tirar estas grelhas aqui de dentro. Eu clico numa das grelhas cá dentro e dou um delete. E eu quero aumentar a altura das barras, mas também quero que me apareça o valor aqui à frente de cada barra. Então, para começarmos pelo valor à frente de cada barra, faço botão direito,
adicionar rótulo de dados e automaticamente já fiquei com os valores ali de uma forma muito simples. Para alterar aqui a altura das barras, faço botão direito e vou aqui formatar o ponto de dados e reparem, tenho aqui largura do intervalo. Quanto menor for a percentagem, mais especifica a largura das barras. E reparem, vou aumentar aqui, por exemplo, para 50. Posso pôr aqui diretamente 50. E ficou desta forma e nós temos o nosso gráfico feito. Eu vou cortá-lo, vou para o meu dashboard. Eu não gosto de ver isto com estas linhas, eu vou tirar as linhas de grelha. Como vocês já sabem, eu gosto das coisas assim mais limpinhas. E agora vou voltar aqui ao enunciado. Este não faz aqui nada. Nós vamos criar aqui de barras e linhas. Então vou criar aqui mais um gráfico de linhas. Selecione, inserir e aos gráficos recomendados. Temos aqui um de linhas. Caso contrário, veríamos aqui a todos os gráficos e iríamos escolher aqui linhas. E agora temos aqui vários. É uma questão de vocês escolherem aquilo que tem um aspecto assim mais parecido. Porém, eu vou utilizar também, para ser mais simples, um estilo que já está definido. Vou utilizar este. E agora temos aqui os vários. E para que as coisas possam entrar na mesma harmonia, eu vou utilizar este. Vou também tirar isto daqui. Vou clicar aqui no gráfico para ele aproveitar o tamanho máximo e depois logo ajusto e vou cortá-lo e vou levá-lo para aqui. Não interessa agora o sítio, eu defino depois a posição que eu quero. Atenção, ele está com o mesmo tamanho. Depois, o que é necessário? Aqui diz 3 gráficos G2, podemos ter um terceiro gráfico sem problema nenhum. Vamos fazer algum gráfico circular, que poderá ser este ou este. Se calhar este é mais fácil para que fique a informação ali dentro. Depois vê, se for necessário também se muda, não tem qualquer problema. E mais uma vez vamos utilizar, pode ser este, o estilo, e vou cortar e vou colar aqui e nós temos aqui 3 gráficos. E agora o que é que precisamos? Precisamos de organizar a informação para que possamos ter a tal análise de uma maneira muito simples. Mas agora eu vou-vos pedir o seguinte: façam pausa agora no vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal e partilhem com os vossos amigos ou colegas, de forma a que eles também tenham este conhecimento que está a ser transmitido de uma forma gratuita para alavancar o vosso conhecimento. E isso é a única coisa que eu vos peço, não vos peço mais nada, é a única forma de eu conseguir o meu objetivo, e o meu objetivo é atingir o maior grupo de utilizadores de Excel em Portugal. Nós precisamos aqui de ter uma comunidade mais unida, de partilha de conhecimento, e esse é o meu objetivo. A minha missão é criar o maior grupo em Portugal de utilizadores de Excel no YouTube. Por isso, agradeço-vos. Vamos continuar? Então, vamos aqui para o dashboard. Eu vou colocar, por exemplo, inserir e aqui uma caixa de texto para escrever aqui painel de controle de vendas. Eu gosto muito de utilizar o tipo de letra que a Google utiliza. Segoi. Aqui o semi-bold. E vou aumentar, sei lá, 26, 28. Vou colocar aqui, assim. Poderei mudar depois o tipo de letra. Eu gosto de fazer aqui uma separação e vou inserir formas e vou escolher aqui uma linha, por exemplo, daqui até aqui, mais ou menos, e depois ver se é necessário. Vou aumentar a espessura da linha e vou defini-la com pontinhos. Por exemplo, aqui o tipo de letra acho que está muito pesado. Eu se calhar vou colocar o Segoi. Aqui o light, possivelmente.
tipo de letra que vocês quiserem, não tem qualquer importância, tem a ver com o gosto de cada um. E assim já posso até pô-lo um bocadinho maior e já não fica tão pesado. Agora, como é que nós podemos manipular os dados para que apareça aqui? Reparem, eu até vou copiar estes gráficos novamente para aqui, só para vocês perceberem, e eu podia chegar aqui e dizer assim, olha, eu só quero ver o mês de agosto, julho e junho. E ok. Ele automaticamente filtrava. Mas como vocês podem calcular, isto não é muito prático. E a outra coisa que aconteceu aqui foi que os gráficos movimentaram-se porque eu não defini as propriedades destes gráficos para não se movimentar de acordo com as células. No entanto, ao colocarmos numa folha à parte, já não vamos correr esse risco. Mas se tivermos na mesma folha, como é que nós poderíamos evitar esse problema? Então eu poderia selecionar os gráficos, depois, botão direito, tamanho e propriedades, e nas propriedades temos aqui mover e dimensionar de acordo com as células. E é por isso que está a haver este problema. Então eu digo assim, não mover nem movimentar de acordo com as células. E simplesmente está feito, já não tem problema. Se eu filtrar aqui, eles já não vão mexer. Ficam no mesmo sítio, simplesmente alteram o seu conteúdo. E isto é de uma forma que vai evitar muitos problemas. Neste sentido, o que é que eu pretendo? Eu pretendo agora utilizar uma forma mais simples de fazer isto. E como é que eu faço essa forma mais simples? Em vez de estar a filtrar por aqui, nós já estamos muito mais avançados, vocês já estão muito mais avançados, e nós temos aqui na estrutura da tabela uma coisa que se chama inserir segmentação de dados. E a segmentação de dados é a criação de um dashboard de filtro muito mais eficaz. Eu chego aqui e tenho duas possibilidades, porque tenho duas colunas. A coluna mês e a coluna vendas, e faço OK. E se repararem, já temos aqui esta possibilidade. Temos também os estilos. Eu vou utilizar aqui um estilo que vá coincidir com as cores que nós estamos a utilizar. Neste caso, eu escolhi o primeiro. E reparem agora o funcionamento. Eu vou até desviar aqui para o lado para vocês poderem fazer aqui este funcionamento. Assim estamos a ver mês a mês. Para eu poder selecionar vários meses, utilizo o controle. Para voltar até todos, clico aqui para limpar o filtro. Ou então clico aqui para fazer uma seleção múltipla. Ou seja, eu clico agora para desmarcar. E se quiser colocar para marcar, por exemplo, vou desmarcar, tenho que deixar pelo menos um. E agora quero, por exemplo, janeiro, março, maio e julho. E automaticamente fica. Por isso vai depender desta opção que vocês venham a escolhê-la. Aqui e aqui vou cortar, ou seja, eu selecionei e fiz Ctrl X. Vou aqui ao dashboard e vou colar. E vamos ver se funciona. E reparem que está tudo a funcionar. Reparem que funciona dos dois lados porque eu copiei os gráficos, logo as propriedades são iguais, vêm tudo da mesma fonte de dados. Eu já não preciso destes gráficos aqui deste lado, foi só para vos demonstrar. E reparem, ao filtrar aqui, vou escolher aqui os primeiros 4 meses, tirar este. Vamos aqui ao outro lado e reparem que aqui a tabela, que era um intervalo de dados, passou a ser tabela, automaticamente se ajusta. Eu também não preciso este aqui. E agora só temos que organizar esta informação. Eu posso organizar isto da forma que eu quiser. Não preciso de fazer daquela forma que tinha aqui representada. Vou fazer, por exemplo, diferente. Vou pôr os meses cá em cima. Então, para fazer os meses cá em cima, eu vou selecionar isto assim. Depois ver se ajusta-se ou não. E eu não quero que me apareça desta forma. Eu quero que me apareça janeiro, fevereiro ao lado. Para isso, esta segmentação de dados também tem um menu especial, um separador especial, que me permite modificar as suas propriedades. Eu quero, são 12 meses, no máximo, então vou dividir isto em 12, mesmo que não tenha os meses todos agora, mas fica logo preparado. E temos aqui a preparação. Se eu adicionar novos meses, reparem, eu agora vou colocar aqui com esta para selecionar todas, ao limpar ele marca todas, e temos aqui a parte
do gráfico com aqueles meses todos. Se, entretanto, eu inserir mais meses e depois aqui valores, não se esqueçam dos zeros para ele ficar com aquela situação. Outubro, vamos dizer que isto até foi um bocadinho mau, 12.560, pronto, ele arredonda, como vocês veem, 40 mil, e depois aqui 75 mil. E o dashboard automaticamente ajustou-se, ficaram lá todos os botões para a filtragem, neste caso devido à segmentação de dados, e agora eu posso chegar aqui e alterar de acordo com a situação. Posso mudar aqui em termos de largura, eu posso mudar em termos de altura, ou seja, eu posso fazer aqui uma série de situações que vocês podem experimentar depois quando tiverem aí. E aqui, em termos de vendas, eu posso utilizar também o mesmo, ou seja, eu não preciso colocar aqui na lateral, posso utilizar a mesma filosofia, o mesmo design, e depois coloco uns debaixo dos outros, e aqui vou colocar 12 também, depois ver se será necessário criar mais ou não, não é, dá perfeitamente. Se quisessem tirar aqui estes títulos, também podem fazer botão direito, definições de segmentação de dados, e agora digo aqui, mostrar cabeçalho, posso tirar, ou simplesmente posso alterar aqui informação que me facilita de alguma forma. Por exemplo, vendas 2023, ok? E reparem que ele alterou aqui o cabeçalho. Novamente, vou às definições, eu vou dizer que não quero esta informação, e ok, fiquei sem aquele cabeçalho, e agora poderei organizar aqui a minha informação, até vou fazê-la diferente, vou colocá-la, tenho que agarrar aqui na parte certa, e vou fazer com que isto ocupe esta área toda, e este fica aqui. Estou a fazer zoom com o controle e a rodinha para poder controlar isto de uma maneira mais eficaz. Isto não precisa ficar com esta altura toda. Interessa que eu aqui tente que ele fique mais ou menos certinho. E aqui posso puxar para um lado, posso puxar para o outro. Aqui, se isto ficar muito grande, neste caso, como os meses estão por extenso, ele tem esta situação de ficar superposta. Eu também posso chegar aqui e escrever aqui janeiro e dou 2 cliques e ele automaticamente abreviou em todos, e vejam como assim ficou mais eficaz. Outubro é que tem um muito pequenino, por isso é que está com esta situação desta forma, para evitar isso, ou o valor aumenta, mas nós não vamos aqui estar a manipular valores só para ficar bonito aqui. É uma questão de vocês verificarem a situação. Porque quando eu agora escolher, por exemplo, eu não quero nem maio, nem junho, nem julho, agosto, setembro, pronto, não queria a parte do verão, que é a parte mais forte, maio começa logo a entrar, mas quero maio. Simplesmente, ele automaticamente ajusta esta informação, ou então eu vou limpar todas e quero só. Agora eu desativei aqui a seleção múltipla para selecionar junho, para desmarcar primeiro o que não interessa, que neste caso este, mas posso fazer com isto que é mais fácil, e tirar este e este, e fiquei aqui com os 4 meses mais fortes, pelo menos aqui no Algarve, e nós conseguimos analisar facilmente esta informação. Posso utilizar o controle rodinha para ele se encaixar aqui, podia diminuir aqui esta situação, e agora esta e esta com o controle e arrasto, e sem querer tenho ali o outro gráfico preso, a gente já vai afastá-lo, e pronto, de uma maneira muito simples criamos o primeiro dashboard, o que torna bastante fácil. Eu posso aqui aumentar o eixo do X com o tipo de letra, reparem, tenho aqui esta situação, e aqui posso subir isto para ele não ficar ali escondido. Se eu limpar tudo, aparece tudo, para eu ver se está tudo ok. E com isto eu consigo ter uma análise rápida e consigo filtrar facilmente o que quero e o que não quero,
Se gostaram deste vídeo, por favor, deixem o vosso like. Escrevam um comentário, digam-me se realmente foi útil ou não. Se querem mais vídeos sobre dashboards, mas com tabelas dinâmicas. E se vocês comentarem, eu farei o próximo vídeo já com tabelas dinâmicas. E um vídeo que vos ajude bastante, porque as tabelas dinâmicas é o que se utiliza em todas as empresas. É importante que vocês efetivamente dominem. Por isso, até à próxima aula. Obrigado e não se esqueçam de partilhar o vídeo. Obrigado.